Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma de Clotilde Sousa Mendes e familiares defuntos, João Cota Rebelo, José Martins e seu irmão Manuel Martins, Marícia Maria Fernandes Cardoso, António Machado Vieira, José Inácio Mendes, esposa, filhos, genros e neto, Francisco Garcia, irmãos, pais e sogros, Maria da Conceição Mendes, marido José Coelho da Rocha, pais e sogros, Francisco Mendes Linhares, a pedido de Fátima Linhares e filho, Elmiro Freitas Mendes, familiares defuntos e intenção da família, José Pires Gonçalves Bertão e aniversário de falecimento, Manuel e Filomena Rocha e filhos, António Enes, esposa, filho e genro, Jorge Lemos e familiares defuntos, Honorina Cardoso, marido e filho, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reunimos na casa do Senhor. Aqui somos felizes. Viemos para agradecer ao Senhor os inúmeros benefícios que Ele nos concede em cada dia. Viemos para alimentar a nossa fé pela escuta da Palavra de Deus e pelo contágio que nós provocamos positivamente uns sobre os outros quando cumprimos os nossos deveres. Reunimos-nos de uma forma especial para fazermos comunhão, ou seja, para recebermos o corpo do Senhor, que nos une profundamente a Ele e uns aos outros. Nós que somos a Igreja, nós que somos o povo de Deus, porque peregrinamos neste mundo, mas a caminho da Pátria Celeste. Para celebrar estes santos mistérios, vamos reconhecer uma vez mais, com sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Na recitação do pecador, segundo as normas do novo missal, nós devemos dizer a minha culpa, a minha tão grande culpa. Portanto, em vez de ser a minha culpa, a minha tão grande culpa, é a minha culpa, a minha culpa, a minha tão grande culpa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bem amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis, quando passará a lua nova, para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado, para os podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas. Compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó: nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor,
tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. Honrai o Senhor que levanta os fracos. Honrai o Senhor. Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Honrai o Senhor que levanta os fracos. Honrai o Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo-te, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos, tal como é o testemunho que foi dado ao seu tempo e do qual, constituído arauto e apóstolo, digo a verdade, não o minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer para que, ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa.
mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Ora, eu digo-vos, arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Palavra de Deus neste domingo 25º do tempo comum ajuda-nos a refletir e a compreender melhor qual deve ser a nossa atitude no uso dos bens terrenos, que deve ser, sem dúvida, uma atitude de desprendimento. As bem-aventuranças que Jesus proclama na montanha não recaem automaticamente no pobre pelo mero facto sociológico de o ser, como também as maldições não recaem sobre o rico só pelo facto de o ser. A primeira leitura que nós escutamos é do profeta Amós, um dos vários profetas menores do Antigo Testamento. O profeta desempenha a sua missão numa altura em que o povo de Israel vivia em paz e num progresso relativo, digamos assim, mas para a época bastante bom. E então estava a acontecer que os mais ricos queriam ser cada vez mais ricos e procuravam explorar os outros, os mais necessitados, os mais carenciados. O profeta Amós insurge-se contra esta injustiça e apela aos fiéis do judaísmo que pratiquem o bem, a justiça, a caridade. Nós podemos olhar a forma como a Bíblia nos fala sobre a riqueza e podemos ver em primeiro lugar o que é que se diz no Antigo Testamento e o que é que se diz no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a riqueza material aparece como um bem. Pondera-se a riqueza, por exemplo, de Jó, de Salomão, de Josafá, de Ezequias, etc. Louvam-se os benefícios e qualidades humanas que a riqueza proporciona. Livra, por exemplo, dos credores e de ter de pedir, consegue boas amizades, aquele que a possui torna-se diligente, sagaz, audaz. Mas a riqueza material é um bem secundário. É preferível a paz da alma, como nós podemos ler no livro dos Provérbios, o bom nome, a saúde, a justiça e, sobretudo, a sabedoria. Deus concede o dom da riqueza material aos seus eleitos. Por exemplo,
na caminhada do deserto, após a saída do Egito, a caminho da terra prometida, alimenta o povo eleito com o maná e com outros alimentos. Acumula-o de bens na terra prometida, mas nem sempre a riqueza é fruto de bênção divina. A riqueza é, por vezes, um perigo para aquele que a possui. Poderá ser fonte de injustiças, como acabámos de escutar, referido pelo profeta Amós na primeira leitura. Pode endurecer o coração e levar à idolatria. Fazer do dinheiro, que é sempre um meio, fazer dele um fim, ou pior ainda, transformá-lo num ídolo, ou seja, num falso Deus. No Novo Testamento, a suprema riqueza são os dons do reino que Deus concede por seu Filho. A palavra e a ciência, a sua graça e bondade. E Jesus Cristo, numa determinada passagem do Evangelho, diz: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais virá por acréscimo. Deus enriquece-nos também com os bens materiais, mas deve estar-se disposto a renunciar a estes bens para conquistar o reino. O Novo Testamento vê na riqueza material um sério obstáculo à conquista do reino. Por exemplo, as riquezas podem afogar a palavra de Deus, impedir a perfeição, ou, como escutamos no texto do Evangelho de hoje, não se pode servir a dois senhores, portanto não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que estar ao nosso serviço e não nós ao serviço do dinheiro. Por conseguinte, o Novo Testamento condena-se o apego às riquezas, que leva ao esquecimento de Deus, a origem de todo o bem. E o cristão que entende retamente o uso dos bens terrenos, sabe que deve agradecê-los ao Senhor e que deve pô-los a render ao serviço do bem comum. Quando falamos aqui de bens materiais, fala-se nesta reflexão que estou seguindo, o autor que a fez, refere-se muito ao dinheiro, mas há muitos outros bens de que nós dispomos e que são, enquanto vivemos nesta vida, e que é importante percebermos para que é que nós os recebemos. Em primeiro lugar, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades. Nós somos dotados de determinados dons, de determinadas qualidades que o Senhor nos deu. E essas qualidades é para pôr ao serviço dos outros, é para pôr a render. Por exemplo, só para perceberem um pouquinho melhor, se uma pessoa tem grandes dotes musicais, se não é para pô-los a render ao serviço dos outros, de que é que lhes serve? Portanto, os nossos conhecimentos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós podemos, deve ser para colocar ao serviço dos outros. Mas há uma outra riqueza que todos nós possuímos, e é curioso que todos nós a possuímos na mesma quantidade, que são as 24 horas do nosso dia, que são as 168 horas da nossa semana. E como é que nós utilizamos essas horas? Será que as utilizamos para aquilo que é absolutamente necessário? Ou sabemos distribuí-los de tal maneira que não nos deixemos enredar, como hoje infelizmente muita gente se enreda, por exemplo, no muito tempo que perde nas redes sociais, na internet, no desporto, nas diversões. Tudo isto é bom, com certeza, mas tem que ser usado na justa medida. E nós hoje somos muito solicitados, muito desafiados a sabermos utilizar na justa medida aquilo que está posto ao nosso serviço. O Evangelho não exige que se renuncie à riqueza material. O que pede é que a ponhamos ao serviço uns dos outros, especialmente ao serviço dos necessitados. Não é anti-evangélico que haja ricos e pobres, sempre os haverá, como diz Jesus Cristo numa determinada passagem do Evangelho, mas sim que os ricos se apeguem às suas riquezas, desfrutem delas e se esqueçam dos seus irmãos pobres e lhes deem só as migalhas que sobram. Aquele que tiver bens materiais deve saber que a verdadeira riqueza não é a que possui, mas aquela que dá aos seus irmãos necessitados. O rico será sempre mais feliz ao dar que ao receber,
e, ao dar dos seus bens, experimentará a generosidade de Deus. Os bens materiais são, sem dúvida, benefícios recebidos de Deus. E, como disse há momentos, devemos saber agradecê-los a Deus. E, por isso mesmo, devemos também saber utilizá-los corretamente. O rico não é dono absoluto das suas riquezas, mas é sim um simples administrador delas. E o que se quer de um bom administrador é que seja fiel. Só administrará bem as riquezas quando as puser ao serviço do seu aperfeiçoamento, ao serviço do bem comum, ao serviço dos seus irmãos. Acumular injustamente riquezas e apegar-se a elas é ser administrador infiel, oposto aos planos de Deus e armazenar obstáculos sérios para a conquista do reino. A palavra de Deus no próximo domingo vai-nos falar ainda mais sobre este aspecto, vai-nos ajudar a refletir melhor ainda e criarmos na nossa vida atitudes que sejam condizentes com a palavra de Deus. Até lá, ao longo desta semana, pensemos nesta palavra que o Senhor nos dirige, que cada um de nós faça de boa vontade aquilo que está ao seu alcance. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, ergamos o nosso espírito para o céu e sem ira nem contenda façamos subir até Deus as nossas preces e súplicas por todos os homens, pedindo fervorosamente: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que o Papa e os bispos da Igreja ensinem aos homens todo o Evangelho e lhes mostrem o rosto de Jesus, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os chefes de Estado e de Governo sejam bons administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, oremos ao Senhor. A oração do vosso povo. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os necessitados por dinheiro, nem os indigentes por um par de sandálias, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja tenhamos presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos ao Senhor.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, livrai-nos do espírito deste mundo e do desejo imoderado das riquezas, e com a ajuda da vossa misericórdia fazei que levantemos do pó o indigente e tiremos o pobre da miséria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós criastes os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que, em vosso nome, domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria, cantando com alegria.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Clotilde Sousa Mendes e familiares defuntos, João Cota Rebelo, José Martins e seu irmão Manuel Martins, Marícia Maria Fernandes Cardoso, António Machado Vieira, José Inácio Mendes, esposa, filhos e Rosineto, Francisco Garcia, irmãos, pais e sogros, Maria da Conceição Mendes e marido, José Coelho da Rocha, pais e sogros, Francisco Mendes Linhares, Elmiro Freitas Mendes e familiares defuntos, José Pires Gonçalves Bertão, Manuel e Filomena Rocha e filhos, António Enes, esposa, filho e genro, Jorge Lemos e familiares defuntos, Honorina Cardoso, marido e filho, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer, rezando a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.